Perfeito. Boa noite para todo mundo. Estamos de volta. Hoje é dia 27 de abril de 2022 e graças a Deus a gente desfruta nessa noite. Aqui no meu quarto tá quente, mas eu sei que não é uma noite tão quente assim. A gente desfruta dessa oportunidade de estudar, de buscar compreender e assim ampliar o alcance dos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre, em nossos corações. Eu separei para a noite de hoje a leitura do capítulo 68 do livro Pão Nosso. É, Foi enviado hoje mais cedo pelo João para a gente lá no WhatsApp e eu achei muito boa essa leitura. Né? Então eu vou refazer aqui para vocês. Como eu falei anteriormente, capítulo 68 do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, cujo título é Necessário Acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Comenta um benfeitor. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Graças a Deus. E assim, no clima tranquilizador, nesse convite ao serviço pacificador, nós iniciamos a nossa noite de hoje, buscando elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, buscando a conexão com Ele por meio do Cristo Consolador, por meio de Jesus, que é o nosso Santo Divino Mestre, aquele que do alto da sua pureza, da sua perfeição espiritual, não hesitou em nenhum momento em descer até aqui e nos ensinar, nos mostrar que além de guia é também modelo de conduta da humanidade, mesmo quando encarnado. Nos mostrou o significado da verdadeira felicidade, nos mostrou o significado do cumprimento da boa missão, nos mostrou em todos os momentos de sua existência o que significa o amor, o que significa a misericórdia de nosso Pai, que é infinita bondade e sabedoria. Buscando cultivar essa certeza em nossos corações, nós pedimos o auxílio de nossos amigos espirituais para que consigamos sair daqui mais felizes do que chegamos, mais tranquilos, mais pacificados e mais cientes da nossa verdadeira capacidade diante da missão que o Cristo separou, que Ele escolheu a dedo para cada um de nós.
E assim pedimos autorização, a permissão dos nossos amigos espirituais da Casa de Laura para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, estamos de volta, não é? Agora devidamente preparados para retomar os nossos estudos. E eu não vou fazer um grande resumo do que a gente estudou na semana passada, lembrando que a gente está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, não é? Onde os espíritos amigos reforçam o convite que nos é feito pelo Cristo, não é? Para que a gente trabalhe nessa última hora em que o nosso mundo está mais turbulento do que nunca, não é? Nos escritos e nos filmes e em tudo aquilo que envolve a comunicação entre os seres humanos, eu arrisco dizer que nunca foi reportado um momento da humanidade que fosse assim tão amplamente turbulento, não é? Então, buscando conservar essa certeza nos nossos corações que a gente estuda esse capítulo, não é? A gente busca atender a esse convite por meio, na noite de hoje, do estudo, mas sabendo que é sempre muito importante a reflexão e a prática, não é? A partir desses estudos e também a partir da nossa vivência, não é? E fazendo essas conexões todas entre a nossa vida e o Evangelho para que a gente consiga ir melhorando de pouquinho em pouquinho. De qualquer forma, na aula passada, dentre as diversas questões que a gente traçou e que a gente tratou, eu trouxe a vocês um trechinho do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da autora Hermance Dufour, onde ela nos apresenta a seguinte proposta, que é uma espécie de solução, não é, para problemas que a gente vem estudando ao longo desses últimos tempos aqui no curso, né? Ela diz o seguinte: o cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena e o único caminho para um mundo melhor. Quando aprendemos isso, verificamos que a existência, mesmo que salpicada de problemas e dores, tem luz e vida, porque plantamos na intimidade a semente imperecível do idealismo superior, o qual ninguém pode nos roubar. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Por que a solução para todos os problemas da humanidade terrena? Não é porque eles vão evaporar da noite para o dia. É porque, independentemente de você notar, de você ter consciência das suas falhas, mesmo tendo consciência das suas próprias falhas, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de prosseguir nessa jornada evolutiva. E agora de uma forma mais direta, não é? De forma deliberada, e não sendo mais carregado pelo fluxo da vida, né? Pelo rio da vida incessante que o Emmanuel tratou aí na abertura da noite de hoje. Independentemente de nós compreendermos por completo esses desafios que se apresentam para nós, a gente vai continuar batalhando. Independentemente de como as outras pessoas nos tratem, das injustiças ou das aparentes injustiças que a gente sofra, nós vamos continuar trabalhando. Independentemente, portanto, das circunstâncias internas, ou seja, das nossas emoções e de como a gente encara o mundo, e do que vem de fora, independentemente das circunstâncias externas, de como o mundo se apresenta para nós, daquilo que o mundo faz conosco, né, contra ou para nós, a gente não vai deixar de trabalhar. Então, a vida pode estar mais tranquila, a gente pode estar passando por uma fase de maior felicidade, de maior alegria, não é mais calmaria, mesmo assim, a gente continua trabalhando. Ou pode ser o contrário, pode ser que a gente esteja sofrendo bastante e mesmo assim a gente não vai parar de trabalhar. Porque nós guardamos conosco a certeza de que a solução para todos os problemas vem justamente da gente continuar trabalhando pelo nosso aprimoramento. Lembrando que às vezes trabalhar pode significar justamente você se esforçar um pouco mais para poder ficar dentro de casa com a sua família, não é? Você se esforçar para poder conseguir trabalhar um pouquinho menos na sua questão profissional, para você poder se dedicar um pouco mais à sua saúde do corpo físico, não é? Então esse esforço, ele não está ligado só ao esforço físico, não é? Mas é, acima de tudo, um esforço mental. Você se esforçar para reeducar a sua mente e entrar em sintonia com aquilo que você verdadeiramente precisa viver, não é?
Aí sim a gente começa a sentir o gosto da verdadeira felicidade. Então o objetivo, portanto, nessa vida já é o de conseguirmos plantar na intimidade essa semente imperecível do idealismo superior. Por que é interessante a gente falar do idealismo superior? Né? Porque aqui a gente está tratando de faculdades da alma, o próprio Emmanuel fala lá no começo, não é? Cadê? Propósitos, atende, finalidade. Só um minutinho, que eu perdi aqui. Ô, gente. Bom, depois eu volto lá, mas o Emmanuel trata das faculdades do ser espiritual, não é? Que estão ali, de certa forma, adormecidas, correto? Então, tá aqui, ó, vítimas de paralisia das faculdades superiores, perfeito. Então, a gente entra numa trajetória de desânimo e de questionamento em relação à missão que a gente precisa cumprir, ou às vezes em relação à doutrina espírita, às escrituras sagradas do Evangelho do Cristo, não é? A gente entra nessa trajetória que acaba não fazendo sentido quando a gente, né, volta a si mesmo, por conta desse adormecimento das nossas faculdades mais subjetivas, não é? Então, o despertar desse idealismo superior, não é, plantar essa semente imperecível é muito importante. Agora, como que se conquista isso? É todos os dias, de pouquinho em pouquinho, não é de uma hora para outra. Então, não cabe aqui pressa, é sem pressa e sem demora, não é de pouco em pouco, com paciência, respeitando a nós mesmos e o que está ao nosso redor também. Acho que isso é uma questão muito básica, que a gente já tratou em outros momentos, mas é sempre bom a gente se lembrar. Uma coisa que eu havia me esquecido, que eu não me lembrei, é convidar vocês a colocar um copo de água para ser fluidificado enquanto a gente está estudando. Sempre faz muito bem. De qualquer forma, no item 4, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Kardec nos traz o seguinte: faz-se mister, reguei com o teu suor o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Tá? Então isso daqui já é um convite reiterado dos nossos amigos espirituais para que a gente vá à luta, não é? Deixando muito claro que sem a gente regar o terreno com o nosso suor, o terreno onde a gente tem que semear, as coisas não vão ser modificadas, não é? Então faz parte da nossa trajetória a gente regar a terra com esse suor para que a gente consiga fazer com que as coisas sejam mudadas, não é? Para que o planeta mude para melhor. Ide a proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Aqui eu peguei essas aspas aqui porque é o seguinte, pessoal, esse culto do bezerro de ouro tá ligado à parte material, né? Principalmente o dinheiro, que é um dos grandes problemas do planeta. Era para ser solução, mas a gente infelizmente, né, usa o dinheiro de uma forma muito egoísta. Gente, só um detalhe, vocês estão me ouvindo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo legal. Perfeito, tá bom. Então, a gente está tratando aqui do culto às questões materiais, principalmente ao dinheiro, correto? E por que eu trouxe, por que eu pensei isso daqui do texto, tá? Cada dia mais se alastra. Então, isso é uma coisa que vem contaminando as nossas mentes, não é? Ao longo do século XX, vamos fazer um recorte histórico aqui, tá? Ao longo do século XX, que foi logo depois que aconteceu a codificação, a gente teve um nível de desenvolvimento econômico nunca jamais visto na sociedade, não é? Por conta da tecnologia, por conta da pregação dos valores de liberdade, não é? Uma série de mudanças do ponto de vista político, social e econômico aconteceram, não é? O século XX teve essa chacoalhada, não é? Depois de Revolução Industrial, a gente teve vamos olhar para o caso do Brasil em específico, né? O Brasil, no final do século XIX, era uma gigantesca fazenda, não é? A gente era uma gigantesca fazenda. E uma boa parte dessa fazenda mal dono tinha, não é? E as coisas mudaram muito desde então. Sendo que o Brasil nem está entre os países que mais se desenvolveram.
tá? Muitos outros países passaram por processos de desenvolvimento ainda mais intensos. A gente ainda tem partes do Brasil que ainda estão bem arcaicas, não é? Muita gente não tem água encanada, muita gente no Brasil não tem rede elétrica, não é isso? Ainda é uma coisa comum para várias regiões do Brasil. De qualquer forma, por que eu estou falando disso? Com todas essas boas coisas, com todo esse desenvolvimento econômico, com todas essas oportunidades que nos foram trazidas, infelizmente o nosso coração, ainda viciado, acabou não usando essas coisas somente para o bem. Não é? Com tudo isso também vieram males. Mas assim como no caso do dinheiro, que é algo neutro, que tem característica neutra, os bens materiais de maneira geral, mesmo aqueles que você não compra, que chegam até a sua casa porque assim, a gente acaba pagando por imposto, mas eu quero dizer, mesmo aquilo que chegou até a sua casa porque o governo de alguma forma te trouxe, isso tudo pode ser usado por você para o mal ou para o bem. Eu posso, por exemplo, ligar minha lâmpada aqui, não é? Ligar minha internet para falar um monte de besteira, ou eu posso usar minha internet para falar coisas boas, correto? Agora, a gente sabe que dentro da doutrina espírita, de onde é que vêm todos os males do ser humano? Eles derivam do egoísmo e do orgulho, correto? Perfeito. Indo um pouco além disso, a nossa conexão extrema à matéria faz com que a gente fique ainda mais cego, não é? E que a gente perca ainda mais a noção de que o egoísmo e o orgulho, eles são fruto do que? Da ignorância, do fato de que a gente não sabe qual a nossa origem, qual a nossa predestinação, correto? Então, esse ide e pregai, para a gente poder combater esse culto ao bezerro de ouro que se alastra, tem a ver com isso. É a gente esclarecer para as pessoas e trazer até elas a verdade, não é? A gente trazer até elas a verdade, falar a respeito da justiça, correto? Agora eu vou fazer uma pequena interrupção aqui. Eu ia deixar mais para o final, mas eu acho interessante a gente já tratar agora. Eu peguei um texto do livro Estude Viva, que é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira e escrito por Emmanuel e por André Luiz, tá? Conhecendo os autores, eu digo para vocês que a primeira parte é do Emmanuel e a segunda parte é do André Luiz, pelas características, mas não tenho certeza absoluta. Tá? Eu digo a primeira parte de cada capítulo e a segunda parte. Então aqui é intitulado Lugar para Ela, é o capítulo 21 do livro. E eles comentam o seguinte: todos nós precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do espírito em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sob o patrocínio da ilusão. Lembrando duas coisas, pessoal. Primeiro, aqui ele está destacando a importância da verdade, não é? E ele traz um porém, um entretanto. Agora, esses entretantos, esses poréns, eles de maneira nenhuma, eles desvalorizam, buscam desvalorizar, diminuir a importância da verdade. Ele só tem que trazer os poréns, porque a gente sempre busca o equilíbrio. E ele comenta o seguinte: entretanto, apesar de toda essa importância da verdade, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações para que o esclarecimento não se torne fogo devorador nas plantações da esperança. Ele continua: todos nós precisamos da justiça, porque a justiça é a lei em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. A gente, infelizmente, vive muitos momentos assim ainda, não é? Em que se desrespeita a justiça e o banditismo é premiado. No nosso planeta, né, é bonito ser feio. Né? Trocando em miúdos é isso, é bonito ser feio. Entretanto, é necessário que a caridade presida a justiça, não é? Presida as manifestações da justiça, para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Prosseguindo. Todos nós precisamos da lógica, porque a lógica é a razão em si mesma em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar o crime à conta de sentimento. Entretanto, é necessário que a caridade inspire a lógica, inspire as manifestações da lógica, para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. Muito importante isso daqui, para nós espíritas que gostamos de estudar, não é?
A lógica tem que ter as suas manifestações presididas pela caridade, correto? Prosseguindo. Todos nós precisamos da ordem, porque a ordem é a disciplina em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, fora da ordem, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora sob a capa dos bons intentos. Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Prosseguindo. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade e reservando em todos os nossos atos um lugar para ela, porquanto a caridade é a força do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal sob a raiz sublime da vida, que é Deus. Isso é lindo, né? É por isso que Allan Kardec, cônscio de que restaurava o Evangelho do Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, inscreveu nos pórticos do Espiritismo a divisa inolvidável, destinada a quantos lhe abraçam as realizações e os princípios. Fora da caridade não há salvação. Esse é um lema que todos nós, trabalhadores da última hora, precisamos gravar na testa, no peito, no nosso coração, não é? Colocar isso para fora por meio dos nossos atos, não é? Não somente falar, mas praticar isso cada vez mais. E aí André Luiz, acredito que seja André Luiz, ele resume em termos lógicos o seguinte: não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Não há ação sem testemunha. Somos participantes da vida universal. Não há bem ou mal gerados espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Não há erro com razão, só a verdade é lógica. Não há sentimentos incontroláveis, o espírito é o criador da própria emoção. Não há dificuldade intransponível. Cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é eternidade. Nossa, é emocionante isso, não é? Agora eu vou pensar duas coisas aqui muito importantes que o Guilherme tratou na semana passada e que eu gostaria de recapitular com vocês. Primeiro, a felicidade é bênção de luz no terreno da solidariedade. Então ele está falando aqui do coletivo, não é? Além disso, ele fala do quê? Não há sentimento, não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Vem trazendo isso, mas é uma outra coisa aqui. Não há... Peraí, gente. Poxa vida. Bom, isso daqui já é o suficiente para eu pensar, tá? Ele trata aqui conosco da importância da solidariedade, tá? A gente precisa compreender o seguinte: esse convite que é feito para a gente por meio dessa parábola que a gente está estudando no capítulo 20, não é? Quando a gente está tratando dos trabalhadores que vieram na última hora, a gente precisa compreender que antes de nós vieram muitas outras pessoas, correto? E junto de nós, agora a gente está vivendo um momento com muita gente diferente no planeta, não é? Nunca tanta gente esteve encarnada, nunca teve uma população tão grande. Então é natural que a gente conviva com pessoas que são de diferentes crenças, não é? Esse espírito de solidariedade entre os povos, entre os diferentes tipos de trabalhadores, não é? Entre as diferentes horas da existência, ele precisa reinar, não é? A solidariedade das horas é essencial que ela more no coração do espírita, correto? Porque senão a gente chega em diversos lugares e a gente não consegue se adaptar à audiência que está nos ouvindo, não é? Senão a gente chega numa roda de amigos e a pessoa não concorda com você, você acaba agredindo a pessoa sem você perceber, correto? Então esse ide e pregai, ele precisa ser inteligente, não é? A gente precisa compreender que mora no coração a certeza, não é? E dessa certeza é que vão surgir as boas palavras que vão nos permitir nos comunicar com as pessoas e esclarecê-las a respeito da verdade, não é? Então não é impondo as nossas palavras um discurso pronto,
não é? Não é decorando o item 10, o item 15, a pergunta 343, não é? Eu sempre nas minhas palestras trago lá a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, beleza. Você memorizou, Anderson, bacana, mas agora você conseguiu colocar isso dentro do seu coração? Não é? De modo que você consiga explicar a importância da questão 919 para diversas audiências, não é? Para diversas pessoas, sem ter que mencionar o algarismo 919, sem ter que falar de Allan Kardec, não é? Você consegue fazer isso? Por quê? Vamos lá, gente, no meu exemplo em específico, que é a respeito do qual mais posso falar. Como vocês sabem, eu sou músico. E eu não sou um músico espírita no sentido de ter uma obra espírita, não é? Eu não sou um músico gospel, correto? Eu sou um músico secular. Eu faço música para pessoas de diferentes crenças, diferentes religiões, não é? Pessoas que não acreditam em absolutamente nada. E eu falo com elas, não só por meio das minhas letras, mas eu também falo com elas por meio do meu Instagram, por meio do meu YouTube, não é? Falo por meio de muitas imagens nos meus videoclipes, etc. Então, eu sinto que na minha missão pessoal eu preciso aprender a adaptar todo esse ensinamento que a doutrina espírita me traz a diferentes tipos de pessoas, não é? Para eu não correr o risco de desrespeitá-las. É claro que você não vai conseguir agradar todo mundo, né? A gente precisa guardar também essa certeza. Mas agora, a imposição da nossa crença não é aquilo que a doutrina espírita está nos pedindo. Ser trabalhador da última hora significa a gente conservar a certeza de que estamos aprendendo, assim como os outros, o que verdadeiramente significa viver uma vida cristã, não é? É isso que a gente está aprendendo e é isso que a gente quer ajudar as outras pessoas a aprenderem também, correto? Então a gente estuda para poder transmitir a mensagem, não é? É assim que a gente faz. De qualquer forma, prosseguindo, alguém tem um comentário para fazer? Alguma dúvida? Ok, prosseguindo. Aí ele continua aqui dizendo: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Quais são as nossas armas? Decisão e coragem para enfrentarmos o mundo e os nossos próprios demônios, correto? Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Então vamos pegar o arado e vamos arar. Pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Importante essa pergunta do Kardec. E a resposta dada pelos espíritos é a seguinte: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ok, já resumiu aqui pra gente. Agora, mas o que é essa caridade? Resumindo e recapitulando coisas que a gente já estudou. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, ou seja, pelo esquecimento de si mesmos, né? Pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios. Antes da gente falar dessa parte dos princípios, é importante isso daqui. Pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Pelo amor ao próximo, não é? E pelo consolo, pelo número de pessoas que sejam consoladas por essas pessoas. Aqui estão diversos indicadores, tá? E, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. O que significa princípio? Né? Princípio é aquilo que serve de base a alguma coisa, causa primeira, raiz, razão, não é? Então, pelo triunfo da razão pela qual aquelas pessoas estão sendo movidas, não é? Pela raiz, pela causa primeira daquilo que as move. Porque Deus quer o triunfo da sua lei. Então, por trás dessa missão que os verdadeiros espíritas trazem para o mundo, por trás disso está justamente o cumprimento da lei divina, não é? Então, o triunfo desses valores é a maior comprovação, não é? É a maior marca que aquelas pessoas podem deixar. Então, não é pela riqueza, não é porque elas são queridas por todos, não é porque elas são infalíveis, não é por isso, não é? É pela marca que elas deixaram. Isso é muito importante quando a gente pensa na solidariedade das horas que a gente estava falando anteriormente. Eu estava assistindo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da FEB
né, lá na FEB TV do YouTube, onde eles tratam a respeito da solidariedade das horas em específico. Porque a gente precisa compreender que os trabalhadores lá de trás, os primeiros trabalhadores, eram completamente diferentes de nós, não é? E tinham que ser completamente diferentes de nós. A gente precisa sempre compreender isso, sempre fazer esse transporte. Não é? Os profetas da época de Moisés, por exemplo, o próprio Moisés em si, eram homens muito distintos da gente, viviam numa época completamente diferente, onde essas luzes da doutrina espírita e do cristianismo simplesmente ainda não tinham chegado até a Terra pelas escrituras e pela vivência, não é? Então, aqueles homens que já eram viciados, não é? Eles estavam entregues praticamente somente à própria consciência, não é? A gente precisa entender que eles não eram piores do que a gente, não é? Nada disso. Inclusive, arrisco dizer que aqueles profetas daquela época, hoje em dia, já são espíritos elevadíssimos, não é? E que cumpriram o seu papel a seu tempo, tá? Por que é importante a gente fazer esse transporte? Para a gente entender que daqui para frente as coisas podem estar mais purificadas, mais esclarecidas, mas isso não significa que o espírita vai ser perfeito. Chico Xavier era um espírito maravilhoso, mas ele não era perfeito. Ele sempre deixou isso muito claro, que ele não era perfeito. Emmanuel sempre se inclui, não é? Ele nunca se coloca de fora do bolo de pessoas que precisam pagar pelos próprios pecados, não é? Que precisam se purificar. E olha o tanto de bom ensinamento que Emmanuel traz até a gente. Qual é a grande diferença? É que Emmanuel vem fazendo subsequentemente boas escolhas, não é? No geral, nas suas encarnações, há muito tempo, não é? E ele conserva consigo o tesouro da humildade, não é? É um escudo que protege a gente de muita coisa ruim, não é? Ele conserva a humildade. Então, sempre que a gente vê Emmanuel se incluindo, né, quando ele fala nós precisamos evoluir, nós precisamos de purificação, nós ainda estamos atrasados. Quando ele se inclui, não entendam isso como demagogia da parte dele. Não é pura retórica. O que Emmanuel está dizendo é o seguinte: eu estou ciente do tanto de enfermidade que eu ainda carrego comigo e é por isso que eu sirvo tão insistentemente, não é? Então eu sou aqui um trabalhador da última hora, agora ele já está encarnado, né? Chico falou para a gente antes de desencarnar que o Emmanuel ia voltar. Então Emmanuel está encarnado conosco, trabalhando como um trabalhador da última hora, imperfeito, necessitado da piedade divina, correto? Agora, com um nível de esclarecimento a respeito da sua tarefa e do seu tamanho que está bem acima do nosso. Essa é a grande diferença, não é? Então busquemos nos assemelhar a esses exemplos. É isso que significa ser trabalhador da última hora. É estudar as próprias imperfeições, compreendê-las e diante delas, aí sim, você desenvolver a sua atividade, né? Seja na área, né, do estudo da doutrina espírita, seja com a sua família, seja no seu trabalho, correto? Vamos prosseguindo, pessoal. Um pouco mais adiante, bom, eu escrevi um textinho aqui, eu vou comentar para vocês, que é basicamente o que eu acabei de dizer. A vitória, portanto, não vai ser simbolizada pela admiração inequívoca de todo mundo, não é? Pelas palmas que a gente vai receber. Não é? O nosso salário será pago de uma outra forma, com leveza, com libertação, com alegria de viver, com a verdadeira liberdade. É assim que nós seremos pagos. Eu acho isso muito bom, porque aqui eles estão dando para a gente as pistas de uma boa existência. Então, se você está se sentindo com frequência muito mal, muito para baixo, significa que tem algum ajuste importante de ser feito. Pode ser na parte psiquiátrica, né? Pode ser de fato na parte espiritual, uma obsessão. Pode ser porque você está se cobrando em excesso. Pode ser porque você está tratando as pessoas com muita raiva, de forma muito ácida, e isso está voltando para você, não é? Pode ser porque você está viciado em algum comportamento que é desconstrutivo para o seu dia a dia, correto? Mas agora, a resposta, ela vem, e ela é qual? A libertação, o bem-estar, a sensação de paz, correto? Lembrando, gente, que felicidade sem mescla não existe na Terra, não é? Nunca nos esqueçamos disso. Então, também ninguém é 100% feliz no planeta, a gente ainda não conseguiu chegar lá. No item 5,
comenta o seguinte, o Espírito de Verdade. Ditosos, ou seja, felizes, afortunados, os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. O que é ser bom servidor? Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, primeiro, um convite à união, à unificação. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Não é? Quando o Senhor vier falar ao nosso coração, quando a nossa consciência nos chamar, o que é que vai ser dito? Não é? Vão ser dadas as congratulações para nós que impusemos silêncio aos nossos ciúmes, às inutilidades, né, que a gente insiste em continuar colocando em prática no nosso dia a dia. Tá? E isso a gente faz, não é só dentro do centro espírita, não é só dentro da nossa família, né? É em tudo. Na nossa vida, a gente está ligado a esses vícios de diversas formas. Agora, a gente precisa compreendê-los, se olhar de frente para o espelho, não é? Investir no nosso autoconhecimento para que a gente tenha consciência do que está acontecendo, não é? E dali a gente vai se purificando e vivendo essas soluções na prática. Aliás, a gente não inventa essas soluções, né? No sentido da gente só chegar a conclusões, mas a gente também pode vivê-las, não é? Gradativamente, vai melhorando de pouco em pouco. Às vezes a solução acontece em parcelas, não é de uma hora para outra. Né? A gente pode virar uma chave? Pode, mas às vezes essa chavinha você vai virando de pouco em pouco, vai abrindo uma válvula, não é mais do que virando uma chave. Tá? É importante a gente dizer isso. Por que eu estou falando que o ciúme ele não se manifesta somente no nosso trabalho e somente no centro espírita? Cada dia é diferente um do outro, correto? Não é todos os dias que eu vou ao centro espírita, por exemplo. Ontem eu fui, lá na parte da tarde. Eu fui lá para poder tomar um passe, não é? Ontem o meu ciúme, por exemplo, poderia ter se manifestado. Vamos supor, estava lá conversando com o Renato de alguma forma. Ele me contou, né, que tal médium lá no centro recebeu a comunicação tal, e eu posso ter ficado enciumado porque eu não recebi uma boa comunicação, tá? Isso seria ciúme, correto. Mas agora, amanhã, quinta-feira, vamos pegar, amanhã, quinta-feira, eu não vou ao centro, por exemplo, não é um dia que eu não vou, gente. Se Deus quiser, mês que vem a gente volta aí, mas eu não vou. Suponhamos que eu não possa participar dos estudos na parte da noite. Não tive nenhum contato com o centro espírita. Mas vamos supor que conversando com algum amigo meu que tenha lançado uma música nova, ele fale para mim: poxa, Anderson, eu consegui milhares e milhares de plays, né, de streamings no primeiro dia do meu lançamento. Né? Suponhamos que eu fique enciumado, que eu fique com inveja dessa conquista dele, porque o meu último lançamento não deu nem 300 visualizações no primeiro dia. Aqui a gente está tratando de situações completamente diferentes, não é? Uma no ambiente profissional e uma outra no ambiente espiritual, não é? Do estudo da doutrina espírita. Agora, quando a gente volta e olha para o Anderson, a gente está vendo que ambos têm uma origem muito similar, correto? O que provocou foram situações diversas, mas agora a imperfeição em uma e outra situação é muito parecida. Então, por isso que a vida é tão fantástica, porque independentemente de onde você esteja, independentemente do que você esteja vivendo, as tuas imperfeições dão um jeito de chegar até você, elas dão um jeito de fazer com que você se sinta mal ou de incomodar uma outra pessoa que vai te comunicar a respeito daquilo, o que te dá uma chance de viver essa dor e a partir dessa dor você descobre a necessidade de mudança. Né? A partir dessa dor você começa a investir o seu tempo na mudança. Por isso que os espíritos nos dizem que a dor ela tem uma função, acima de tudo, pedagógica. Não é? A geração de hoje em dia, não é? As pessoas um pouco mais novas do que eu, e eu também sofro um pouco com isso, a gente tem muito medo da dor. Não é? É a geração do analgésico. Não é? A gente não quer viver a vida porque a gente tem medo, porque vai doer demais. O que a gente não compreende é que a dor ela está aí porque ela está simbolizando, ela está nos chamando a atenção para alguma coisa. Ela é sintoma de que alguma modificação precisa ser promovida na sua vida.
não é? Seja algum hábito físico, de exercício, seja porque você precisa melhorar a sua alimentação, seja porque você está sendo uma pessoa impertinente, né? Uma pessoa intragável. Eu tenho certeza de que eu já fiz isso muito na minha vida, mas hoje em dia, com essa ferramenta que a doutrina espírita para a gente, né? As coisas ficam muito menos complicadas, ao mesmo tempo em que novas responsabilidades chegam até a gente. Não é? Então, para a gente poder resumir e finalizar a noite de hoje e abrir para os nossos comentários, guardemos conosco a certeza de que ser trabalhador da última hora não é ser perfeito em tudo aquilo que se faz, mas é sim ter consciência de que você é um ser imperfeito que precisa do trabalho para o seu aprimoramento, não é? E de que as pessoas às quais você está chegando, elas também precisam ouvir aquilo que você tem para dizer, não é? Elas precisam desses ensinamentos que a doutrina espírita está levando até elas. Não é à toa, tá? Então a terceira revelação, ela é um tesouro, antes de tudo, para você guardar no seu coração, para você nutrir o seu coração, não é? É esse pão que a justiça divina quer que chegue para todos nós, não é? E aí sim ele seja multiplicado. E finalizando, pegando aqui um trechinho do capítulo anterior, fazendo uma última ponte com o capítulo 19, que o João trouxe para a gente, eu peguei esse seguinte trecho. Os médiums são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, que são de renovação social, cabe aos médiums uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se os médiums em número para que abunde o alimento, para que não falte alimento para ninguém. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, em todos os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos os homens são chamados nesse momento, não é? Então é para isso que vieram os médiuns para a Terra, é por isso que encarnaram todos os médiuns da codificação espírita, é por isso que encarnou Divaldo Pereira Franco, é por isso que encarnou o grandioso amigo Chico Xavier, não é? Para poder demonstrar para mim, para o Jorge, para o João, para o Washington, para o Guilherme, para todo mundo que tem contato com a doutrina espírita, de que são chegados os tempos da mudança. Essa é a hora. Não temamos, porque é agora que a gente tem a maior chance da nossa existência de mudar esse mundo, de mudar o nosso íntimo, né? De buscarmos a verdadeira felicidade com mais segurança. Correto? Então é isso, gente. Abro para vocês comentarem. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, posso começar? Eu acho, Anderson, que você, mais uma vez, se superou, estava excelente, você estava muito inspirado. Eu queria até sugerir, tanto a você quanto ao Washington e ao João, que esse fosse tema de uma palestra presencial lá na casa, porque você, com essa paixão, vamos dizer assim, com essa paixão pelo que você está falando, você vai, com certeza, transmitir boas reflexões para aquelas pessoas que estão lá na casa. Então, primeiro comentário. Bom, é claro que esse tema ele tem muita relação, inclusive do que você falou, com a próxima semana, né? Que é dos falsos cristos, falsos profetas, né? Porque prometem e tal. Agora, você falou aí, por exemplo, na questão do bezerro de ouro, né? Você falou muito sobre isso. Eu queria também comentar, mas antes eu vou até fazer um parênteses aqui e falar o seguinte: quando você estava apresentando a sua fala, eu me lembrei também de que por que nós estamos nesse momento tumultuado, conflituoso? Porque nós estamos chegando perto da transição planetária, da data limite, né? Vamos dizer assim, né? Porque lá no Pinga Fogo, lá atrás, Chico respondeu lá no não sei quando, 1900, não sei quando, né? Já há alguns anos, aquela televisão era até em preto e branco, quando ele foi no Pinga Fogo, na segunda parte do Pinga Fogo, teve duas entrevistas com o Chico.
com grandes jornalistas da época fazendo perguntas as mais delicadas possíveis ao Chico, e ele respondeu que a data limite seria... ele não disse 2057, mas ele disse que seria dali a 300 anos. E, por outro lado, Emmanuel tinha dito também que quando o Livro dos Espíritos foi lançado, quer dizer, 1857, já tinham decorrido 100 anos antes da transição. Então, se você pegar 1757, que eram os 100 anos antes do Livro dos Espíritos, mais 400 anos que o Chico falou que levaria à transição, vai chegar em 2057. Tá? 1757, mais 400 anos. E aí, então, a gente vê o seguinte, estamos próximos. Então, é razoável, a gente tem ouvido por muitos espíritas e muitos espíritos, que a luta entre a treva e a luz está muito grande nesse momento, muito grande. E é por isso que a gente vê essas coisas todas bárbaras acontecendo, porque realmente nós estamos muito próximos. Aí eu queria então voltar para aquela história do bezerro de ouro, né? Eu estava conversando até com a minha esposa esses dias, né? Ela teve até uma opinião um pouco diferente da minha. E aí tem a interface com a caridade, né? Sobre essa história do movimento do Elon Musk ter comprado o Twitter, né? Essa semana, acho que todos acompanharam isso, foi a notícia de 2 dias atrás. O Elon Musk, o cara mais rico do mundo na atualidade, né? Que é o dono da Tesla, dos carros elétricos, da SpaceX, né? Que está fazendo viagens para uma possível vida fora da Terra, enfim, o cara mais rico do mundo, ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. 44 bilhões de dólares. Dá quase 300 bilhões de reais. E aí alguém comentou nas redes sociais, não sei se foi no Pingos nos Is, que esses 44 bilhões de dólares que ele pagou pelo Twitter daria para acabar com a fome de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. E aí a minha mulher falou, pô, mas você está tecendo um juízo de valor sobre o Elon Musk, você não sabe se ele faz filantropia tanto desse tamanho, se ele não faz caridade desse tanto tamanho. Eu procurei, porque ele é definido como filantropo também, ele faz filantropia. Eu procurei ver lá na Wikipedia todas as atividades filantrópicas, entre aspas, que ele faz, são todas muito pequenas comparadas com 44 bilhões de dólares que ele comprou o Twitter. E por que ele comprou o Twitter? Ele comprou o Twitter alegadamente para promover a liberdade de expressão, porque o Twitter já vinha sofrendo censuras, né? Enquanto que o Facebook já está censurado, o Instagram já está censurado, com cancelamentos e etc, etc. Então, não deixa de ser uma certa vaidade, eu acho. E um pouco de bezerro de ouro nessa história, que poderia tirar 300 milhões de pessoas da miséria, né, e da fome, né? Fica aí a reflexão, não sei como que vocês pensam. Depois eu comento, vou deixar acho que o João quer falar alguma coisa, mas depois eu posso até mandar um meme para você que é muito engraçado do Elon Musk. Pode comentar, Anderson. Assim, eu não conheço ele bem, então assim, eu realmente não tenho opinião, tá? Mas assim, as características dos comentários dele, né? Acho que vão ao encontro desse meme que eu vou falar, que é o seguinte: o Elon Musk, não sei se vocês sabem, mas ele mora numa casa pequena, é uma casa meio estranha, assim, e é pequena e simples. E aí, esses dias eu vi um meme que era o seguinte: o tamanho da casa do Elon Musk, aí tinha a casinha dele, falou assim, o tamanho do ego do Elon Musk, era uma galáxia inteira, né? Falando porque você vê como é que o ego ele é ardiloso e inteligente, né? O cara quer se colocar como humilde, como um bilionário diferente, não é? Ele fala, olha o tamanho da casa onde eu moro. Tudo bem, mas olha as coisas que você fala, o tipo de valor que você
proclama para a sociedade, não é? O que será que você está vendendo? Humildade de verdade ou simplesmente desapego a um bem material que para você não faz realmente diferença, mas um apego às tuas próprias ideias, né? E o teu próprio intelecto fora do comum. Então a gente vê que se livrar das armadilhas do ego não é tão simples assim, né? Aí você vê o seguinte, voltando para o Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquela história, né? Com certeza. Eu vejo que eu não vou nem chegar a tecer esse comentário que eu fico pensando assim, né, como disse aquele ditado que entre como é que é o ditado? Entre o mundo e a vossa vã filosofia, né? Entre o céu e a vossa vã filosofia, existe muitas coisas, né? Então, eu nem vou me respeito os comentários, também não estou inteirado do assunto, né, do Elon Musk, mas eu vou falar daquilo que está palpável, que está está ao meu alcance, né, vamos colocar assim. Eu vejo assim, por exemplo, quando falo esse estudo, esse capítulo, né, sobre os trabalhadores da última hora, eu fico olhando a responsabilidade que nós temos com essa doutrina que veio realmente retirar o véu e trazer para a gente informações a nós, trabalhadores dessa seara, dessa vinha de Jesus, que é a doutrina espírita, interessantíssima e riquíssima. Então, eu fico pensando, o que nós no nosso quadrado, no nosso mundo, né? Aquele que a gente tem condição de dar a nossa opinião, de fazer, poder mudar, eu fico pensando o que nós estamos fazendo, né? Porque não estamos aí como Elon Musk aí nesse investimento altíssimo com todo esse dinheiro, mas o pouco que a gente pode fazer na nossa sociedade. E eu vejo quando, às vezes, eu vou em algumas casas, né? Ontem eu tive a oportunidade de ir lá no GAEB, dar uma palestra lá, e a casa estava cheia, né? A alegria de poder estar levando a doutrina espírita, falando do Evangelho do Cristo através da doutrina, para aquelas pessoas que estavam ali. A casa estava cheia, mas diante do mundo né? É uma pequena quantidade, mas que é muito importante para nós, trabalhadores da última hora, levar esse alimento espiritual e tentar auxiliar de alguma forma, né, essas pessoas que às vezes no seu mundinho aí também estão tão perdidas, tanto quanto essas pessoas que dominam aí o mundo na questão financeira e social. Então eu fico pensando, se a gente, como uma formiguinha, levar esse alimento espiritual aonde quer que possamos ir, né, eu acho que nós estamos contribuindo para que realmente esse mundo se transforme, começando pela gente. Então, eu acho esse capítulo muito interessante e como ele é colocado, né? Não importa o momento que você chegou, ou seja, esquece o seu passado, o que você não fez não importa, o importante é o que você vai fazer a partir desse momento. Foi o que eu estava falando lá sobre o assunto, né? O temer o bem e o mal, então é exatamente isso. Pô, o mal existe pela gente, mas se você se comportou mal até agora, esquece o passado e vamos começar daqui para frente e fazer uma vida nova, um mundo novo. E até eu citei o exemplo de Paulo, que eu acho muito interessante, né? Paulo que começou lá matando os cristãos, né? Ordenando para que matasse os cristãos, e no fim, numa encarnação só, ele teve aquela transformação ao ponto de ser recebido, né, por Estevão, Abigail e o nosso mestre querido. Então, olha só a transformação, a capacidade que ele teve de se transformar, né? E todos nós temos. Eu até brinquei e falei, eu acho que com toda certeza não vai ser uma encarnação. Ele foi em uma, mas eu não serei com toda certeza, né? Mas
mas a gente se transforma, a gente se melhora. Então, esse tema ele foi muito importante, Jonas, muito bacana, e show de bola, meu amigo. Mais uma apresentação sua, uma explanação muito bacana. Falou? E eu endosso tudo vocês aí que está falando, porque não tem nem que acrescentar mais. A única coisa que eu fico pensando, que eu estou vivenciando nesses 2 últimos anos, é que a maioria das pessoas quer fazer só aquele pontinho dele, não quer dar um pouco mais que pode dar. Ele se acomoda, não, vou fazer isso aqui, aí só faz. Ele pode fazer aquilo e dar mais um pouco ainda. Então, eu acho que está faltando muito ainda para a humanidade é dar um pouco a mais do que ele pode, né? Se esforçar um pouco mais. Essa é a minha opinião. Não, é isso, gente. Não, beleza, chegamos, graças a Deus, ao final. Obrigado pelos comentários aí de todo mundo, pelo carinho, né, também com o expositor aí, né? Fico feliz. E, João, é aquilo, né? Paulo conseguiu, né? Mas a gente não pode se esquecer do que ele conseguiu, né? Conseguiu levar chicotada, não é? Isso Conseguiu aí. levar cusparada, não é? E no final das contas conseguiu levar uma espadada. Então, isso até lá no prefácio do próprio Paulo Estevão, né? O Emmanuel fala isso. Porque o pessoal fala como se, Paulo ficou cego e aí acordou e era já o Paulo de Tarso, né? A gente sabe que não, que teve uma trajetória Não. toda muito dolorosa para ele conseguir chegar lá. Uma vez o Thomas brincou assim comigo, né? Ele falou assim: "Ué, você quer ser o Paulo de Tarso? Tudo bem, mano. Você quer viver a vida dele? Quer ser renegado pelo seu pai? Né? Um pai amado, né? Um pai amado e presente, né? Quer ser motivo de chacota, né? Em todos os lugares pelos quais você passasse, né? Sofrer as maiores decepções da sua vida, ser privado do amor da sua vida, né? Se você quiser isso, esse é o preço, não é? Que ele Aí teve. não vai dar para fazer música. Então Mas eu prefiro ficar com o meu violão aqui, entendeu? Né? Devagarzinho, mais umas 20, 30 encarnações, aí a gente chega lá. eu falo que nós temos aí no nosso caminho várias estradas de Damasco. Então, é só se oferecer ao Cristo, né? O mínimo que a gente fizer, com todas as nossas imperfeições, todas as nossas dificuldades, defeitos, mas o mínimo que a gente fizer, com certeza, será computado e nós seremos transformados, né? Com toda certeza. Amém. Beleza, gente. João, você pode fazer para a gente a oração final, por gentileza? Posso, claro. Mestre amigo, nós te agradecemos imensamente a oportunidade recebida nesse estudo de esclarecimento e que nós possamos valorizar a oportunidade recebida. Senhor, como sou grato a Ti por ter tido e está tendo a oportunidade de estudar o Teu Evangelho de amor através da doutrina espírita. Sei que ainda sou grande devedor, mestre querido, mas eu me esforço para a minha transformação, para sair das minhas mazelas, minhas más tendências, mestre Jesus, assim como falou nosso irmão Kardec. Então, que eu possa, mestre querido, sempre ser grato a Ti e dar graças pela oportunidade e pelo momento recebido, Senhor. Eu agradeço imensamente fazer parte deste grupo, onde aqui estudando a gente sempre aprende algo a mais. Esse estudo, não só esse, mas como todos os trabalhos da Casa Espírita, que nos fortalece espiritualmente,
Porque enquanto nós estamos envolvidos nessa atmosfera de amor, buscando o nosso conhecimento para nos livrarmos da nossa ignorância, nós estamos vibrando contigo, mestre amigo. Porque se deixarmos de fazer isso, talvez nos percamos no caminho da vida e não o encontremos nessa grande estrada de Damasco, Senhor. Que o Senhor possa tocar cada coração aqui presente, a todos os irmãos que estão conosco nos ouvindo, participando de todo esse estudo e deste trabalho, e aqueles também que nos ouvirão, que eles possam sentir as tuas vibrações, serem envolvidos pelo teu amor querido, e que o Senhor possa sempre nos abençoar e nos iluminar, Senhor. E em teu nome, em nome dos mentores queridos, em nome de irmã Laura, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos assim a permissão para encerrarmos esta noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.